Se isso se confirmar, muda o cenário do Flamengo. Felipe Luiz no Atlético de Madrid, Simeone na Inter de Milão. O que isso tem de verdade? Tudo isso e muito mais. Bora pro vídeo. Ô Bruno, em relação ao que os empresários, né, o pessoal que trabalha com o Felipe, qual é o sentimento que eles têm em relação à estabilidade no cargo? Isso é, assim, independentemente do que acontecer, porque assim, se acontecer uma derrota, vai ter mais pressão, não é o que o Flamengo espera no começo da temporada, perder 2 troféus, por mais que não sejam os troféus mais importantes, Sim, certo, da temporada, mas nesse sentido, o staff ali do Felipe Luiz, ele sente essa segurança e esse respaldo, essa estabilidade, Bruno? Eles percebem claramente a pressão, até porque o próprio Felipe já passou isso para eles. Há um contato direto também com o Boto, o diretor esportivo do Flamengo, que conhece muito bem Jorge Mendes e companhia, não só porque são portugueses, mas porque já, enfim, trabalharam em diversas negociações nos últimos anos. Então eles têm conhecimento da pressão, mas a pergunta que eu fiz, até para tentar entender um pouco mais, se eles temem uma eventual saída, enfim, eles nem sequer cogitam isso porque nunca passaram para eles e eles também nunca sentiram isso, apesar da pressão grande. Ou seja, o Felipe Luiz nunca deu a entender que o cargo estaria ali em xeque. Eles percebem o trabalho e percebem a repercussão, que muitas vezes pode ser negativa, mas não ao ponto de temerem uma eventual saída. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o cenário pessimista, longínquo, evidentemente, pessimista de uma saída, nem sequer hoje é tema nos bastidores ali do agenciamento do Felipe Luiz. Não acreditam que isso possa acontecer nem agora, nem no futuro muito próximo. Esse tipo de situação, para eles, é quase que utópica nesse momento. Quando o Felipe Luiz ele tem um agente como o Jorge Mendes, ele se prepara para daqui a um tempo, não agora, e nem foi como ano passado, né? Porque ele recebeu proposta do futebol turco, foi do Fenerbahçe, mas ele acabou recusando. Jorge Mendes é um empresário, um mega empresário, né? Então ele trabalha para daqui no futuro ele ir para o futebol europeu. Tanto que o Bruno Andrade já falou aqui no Fala Fonte que ele é o perfil do Atlético de Madrid, né? Um cara que ele é ídolo no Atlético de Madrid e quem sabe um futuro substituto do Simeone. Então eu acho que o Felipe Luiz daqui a um tempo vai estar no futebol europeu, mas tem coisas e mais a se consolidar aqui no futebol brasileiro. Olha só... Aliás, só um toque, tentando... Não quero prever futuro, mas conheço muito bem como algumas pessoas trabalham. Não sei se vocês viram, mas ontem começou a repercutir, e eu não vou dizer se eu acredito ou não acredito, tá? É só aquilo que tem repercutido e saído aqui na Europa. Que o Diego Simeone é um nome forte para assumir a Inter de Milão. Não sei se no Brasil já chegou essa informação, não é informação minha, já começa a circular na Espanha. E se isso crescer com força, mentira ou verdade, independentemente disso, mas se isso ser consolidado de forma mais forte nas redes sociais, na imprensa europeia, não se surpreendam com, eu não vou dizer uma força, mas uma campanha, e por favor, entendam isso da melhor forma possível, uma campanha Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Eu não me surpreenderia, eu não vou dizer nem se vai acontecer ou não, tá? De forma concreta. O que eu não tenho dúvidas é que a hora que crescer essa história Diego Simeone na Inter de Milão, eu tenho certeza que vai ser difundida a informação Felipe Luiz Atlético de Madrid. Não é informação minha, por favor, na hora do recorte, ou as pessoas que estão nos assistindo, não estou dizendo que Felipe Luiz vai para o Atlético de Madrid, só estou dizendo que a hora que começar a crescer Diego Simeone na Inter de Milão, consequentemente a imprensa europeia, especialmente a espanhola, vai cavalgar no nome do Felipe Luiz. E o Daniel Bocato falou bastante de bastidor também, não é? O Bocato tá cheio de informação. Lá Vamos no falar de algumas? ESPN.com.br. Vamos falar de algumas? Vamos. Jorginho, a informação do Bocato, né? É que ele é dúvida para essa final, mas que ele tem a presença pelo menos certa ali para ficar no banco de reservas, né? Até porque ele vem de uma lesão, então ele deve ficar pelo menos no banco de reservas. Essa informação do Daniel Bocato já na ESPN Brasil, depois você entra no site, tem todos os detalhes por lá. Eu acho um baita reforço, porque o Flamengo, na minha visão, Bruno, cara, sentiu muito a ausência do Jorginho, então pelo menos no banco de reservas deveremos ter o Jorginho. A informação é a seguinte: o Flamengo perdeu no jogo de ida pro Lanús por 1-0 e o presidente BAP teve uma reunião no sábado, pós o dia de folga, com duas partes ali, com o elenco e com o Felipe Luiz e o Boto. Com o Felipe Luiz e o Boto,
a cobrança, a reunião teve um tom mais de cobrança. Cobrança porque o Flamengo iniciou a temporada de uma maneira muito abaixo do esperado, o Flamengo não está rendendo o que se espera, e teve então uma cobrança mais ali com o Felipe Luiz e o Boto. Já com o elenco, com os jogadores, com os atletas, foi uma conversa ali no tom mais de motivação, sabe? Motivador, vamos lá, você tem capacidade de virar esse jogo, você tem potencial, vamos lá. Então, com o elenco foi mais de motivar pro jogo de volta. Com o Felipe Luiz e o Boto, um tom um pouco mais de cobrança. Então, acho que é justo, né? O elenco precisa desse tom de motivar para chegar nessa decisão, já que o Flamengo perdeu pro Corinthians na Supercopa, vem deslizando um pouquinho na temporada, então precisa motivar os jogadores. E com quem deve ser cobrado, cobre, né? Exato. Essa reunião, aliás, o Felipe na conversa com o Pedro Henrique Torre, e a gente vai deixar na descrição aqui É a descrição do que fala? Do link. Da live. Da live. Descrição da live. Isso. Na descrição da live tem os links ali das entrevistas, tá? Com o Felipe Luiz, com o Léo Pereira e com o Paquetá. Perfeito. Então, aqui na descrição, a nação pode entrar lá e assistir. O Felipe contou, Bruno Andrade, que essas reuniões, claro, elas são quase que semanais. Lembrando que já teve aquela correção de rota no momento em que o Flamengo não teve os bons resultados no início do campeonato estadual, quando estava jogando com o Sub-20, Bruno. Depois eles corrigiram a rota para os titulares entrarem e aí o Flamengo conseguiu avançar na competição, Bruno. Frequentes, muito por conta também da filosofia de trabalho do Boto. Claro que tem a mão do BAP, tem o olhar, enfim, as dinâmicas de trabalho do Felipe Luiz, mas me recordo na perfeição sobretudo nos tempos de Benfica, tudo bem que o Boto do Benfica não tinha essa função, era uma outra função, mas é uma mentalidade muito portuguesa também, de reuniões frequentes, independentemente do estágio do time, se está bem ou se está mal. Reuniões frequentes entre diretores, comissão técnica, enfim. Muitas vezes em Portugal também tem participação direta dos principais líderes do grupo. O Boto levou isso também para o Shakhtar, fez um pouco disso na Croácia antes de regressar ao Brasil e até enfim, começar o trabalho no Brasil, e até complementando essa informação do Daniel Boccato sobre pressão, reuniões constantes. Eu converso frequentemente com uma pessoa que trabalha ao lado do Jorge Mendes, que, enfim, todo mundo já sabe, já não é de hoje, que é o empresário principal do Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz, não custa lembrar, é o primeiro treinador brasileiro na história a ser agenciado pelo Jorge Mendes, que para muitos é o maior empresário de todos os tempos, ou pelo menos o maior empresário da atualidade. Então mostra muito do olhar que o Jorge Mendes tem no Felipe Luiz. Flamengo e potencialmente, futuramente, Europa. Assim que começaram esses rumores maiores de pressão, aliás, a última comunicação do Felipe em relação ao caso de racismo envolvendo o Prestiani e o Vinícius Júnior, a repercussão negativa das primeiras declarações do Felipe Luiz, juntando isso à pressão nos bastidores, o início ruim no Campeonato Carioca, foi nesse momento que o Jorge Mendes passou a ter uma intervenção maior ainda em relação ao dia a dia do Felipe Luiz. No ano passado, com o time jogando direitinho, sendo campeão, com pouca pressão, o contato entre Jorge Mendes, ou pelo menos pessoas do grupo do Jorge Mendes, no caso a empresa portuguesa Gestfoot, ou pelo menos a multi-internacional Gestfoot, naquele momento o contato era muito curto. Poucas vezes conversavam porque o Felipe Luiz estava muito bem organizado no Brasil. Nesse ano, tendo em vista o início ruim no Campeonato Carioca, a repercussão daquela questão de renova ou não renova, que também mexeu muito com o dia a dia e os bastidores do Flamengo, consequentemente do Felipe Luiz. Essa comunicação errática, que foi muito criticada em relação ao Vinícius Júnior / Prestiani, foi nesse momento que o Jorge Mendes achou por bem ter um contato maior e um carinho maior em relação ao Felipe Luiz, porque enxerga que esse período é o período mais conturbado do Felipe Luiz, não só como treinador, mas também como jogador. Tudo bem que é um outro perfil, é uma outra função, uma coisa é ser pressionado como jogador, outra coisa é ser pressionado como treinador. Como treinador é muito maior, tamanho é a responsabilidade. Mas as pessoas que trabalham com o Jorge Mendes sentiram que o Felipe Luiz, pelo menos talvez tenha sido aquilo que o Felipe Luiz passou para eles, o Felipe Luiz nunca tinha sofrido tanta pressão como sofreu nos últimos dias. Então, por isso, o carinho maior, o abraçar maior
da Gestfoot, do Jorge Mendes, das pessoas que trabalham com o Jorge Mendes para tentar trazer mais tranquilidade e maior responsabilidade para o Felipe Luiz nas próximas decisões, sejam elas internas ou externas. O Felipe falou um negócio, eu achei muito interessante a visão dele sobre essa questão da pressão. Fala do Flamengo agora, vamos falar do Mengão, que entra em campo contra o Lanús. Perdeu o primeiro jogo da Recopa, então agora precisa vencer. Se vencer por 1-0, prorrogação em pênaltis, então precisa de 2 gols aí. Vamos colocar onde assistir na tela para vocês já irem anotando aí, ó, saberem direitinho onde acompanhar essa partida. Flamengo e Lanús, aí na tela para vocês, ó, 9h30 da noite no Maracanã, transmissão ESPN e Disney Plus. E se a gente está falando do Mengão, ele chega com a gente, Bruno Braz. Bruno Braz, meu querido, boa tarde para você. Vamos falar desse Flamengo? Boa tarde, Luísa, PVC, Fabiola. Pois se a gente pegasse ali o início da temporada... eu tô me ouvindo aqui, mas agora acho que foi. Se pegasse o início da temporada e analisasse todas as competições que o Flamengo ia disputar, a Supercopa e a Recopa não eram as prioridades do Flamengo, não era que o Flamengo sempre, né, no início do ano, é o Brasileiro e a Libertadores. Ano passado, por exemplo, falaram primeiro que era só o Brasileiro, Libertadores em segundo plano, aí depois não é bem assim, mas fica ali concentrado entre as duas. Mas no futebol brasileiro tudo muda. Primeiro, a pré-temporada, que o retorno da equipe principal ia acontecer só na estreia do Campeonato Brasileiro contra São Paulo, foi antecipada por conta dos resultados no Carioca. Agora a perda do título da Supercopa do Brasil deu esse peso maior para a Recopa, porque o Flamengo é assim, né? Ou é aquela figurinha que eu falo que tem no WhatsApp, né? Ou é o rumo a Tóquio ou é crise na Gávea. Não tem meio termo no Flamengo. Então o momento é de muita pressão. Como a gente vinha conversando aqui no programa, no último sábado, o BAP fez uns questionamentos, né, à comissão técnica, ao departamento de futebol e aos jogadores sobre os motivos do rendimento aquém do esperado nessa temporada. Depois, como eu trouxe na reportagem, os próprios jogadores se fecharam ali e se cobraram entre si, né, de um maior foco, maior determinação no dia a dia, nos jogos, para retomar o futebol do ano passado. Então o clima pesou para esse jogo, né? O clima ganhou muita importância a possibilidade de ser campeão da Recopa, e a gente sabe que uma derrota ou não conquista amanhã lá no Maracanã, o clima vai ficar ainda mais pesado no Ninho do Urubu, né? Pois é, isso mesmo. PVC, você ouviu o que o Braz falou? Não, Ouvi. o timing... mentira! O timing do PVC... Braz, um beijo pra você, Fabiola. O timing do PVC é uma coisa impressionante. Não, porque ele aproveitou a sua entrada, Braz, para ir resolver questões. E aí ele voltou em cima ele recebe mensagem, gente, no WhatsApp de primeira. E aí ele vai olhar para trazer a notícia para você aqui. Ele fica na apuração ou ele vai no banheiro. Esse WhatsApp aí é quente. Esse é quente. Esse é do bom. Assim, eu tô prestando atenção principalmente nessa última parte da questão de se tiver... A última parte você pegou. Se tiver... Não, porque é o que tá rolando com todo mundo. A gente tá rolando aqui... No tá Cruzeiro, rolando... no Santos... Não, na imprensa uniformizada, tá tudo, assim. assim, se o Flamengo... Imprensa uniformizada é um bom termo, PVC. Se o Flamengo não ganhar... Você que inventou esse? Não precisa inventar. Em outras palavras, o que o Braz falou se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. O que vai acontecer no olê, olê, olá completa? Não, a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Tá todo mundo falando isso, todo mundo tá falando isso. Em todos os lugares tá se falando se o Flamengo não ganhar... O presidente também foi lá falar também. Sim, mas o presidente tem uma parcela de responsabilidade porque foi ele que mandou interromper a pré-temporada. Então, assim, cara, ou nós somos um time, ou nós não somos um time, cada um por si. Então, o time tem o Boto, tem o BAP, tem o Felipe Luiz, tem os jogadores, tem todo mundo no mesmo barco. E tem a torcida. Porque não vamos perder de vista que quem gritou time sem vergonha foram 22.700 testemunhas que estavam no Maracanã no domingo. 22 mil pessoas num jogo do Flamengo, hoje, em dia... Cara, não é um público que o Flamengo mereça ter.
né, não merece receber o grito de time sem vergonha por tudo que conquistou no ano passado, precisa reagir, todos de acordo. O Flamengo está jogando mal, ponto. Tem que reagir. Mas eu acho é muito maluco você pensar na véspera de Flamengo versus Lanús. O Flamengo perdeu de 1-0 na Argentina. Se ele ganhar de 1-0 amanhã, ele vai para a decisão por pênaltis. Se ele ganhar de 2-0, ele é campeão da Recopa. E a gente está dizendo, se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. Então o Flamengo ganhou 5-1 do Independente Del Valle na Recopa de 2021, não foi? E de 2020. E depois vai ter o 4-0. A questão, PVC, é que a pressão que externamente, né, como ficou notável no jogo contra o Madureira, né, da torcida externando isso, chamando o time sem vergonha, isso é claro, essa pressão externa, mas existe a pressão interna também, né? Quando a própria diretoria colocou esse peso agora no jogo contra a Recopa. Então não é uma pressão somente externa, é uma pressão interna também. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte: Filipe Luís no Atlético de Madrid? O que se sabe sobre isso? Da onde que veio essa notícia? Essa notícia está vindo do exterior, está sendo notificada em veículos italianos. Indicam que Diego Simeone, que é ídolo lá na Inter de Milão, foi jogador da Inter de Milão, poderia estar de saída no final da temporada para o Atlético de Madrid. E o possível técnico do Atlético de Madrid seria Filipe Luís, que já é um ídolo lá do Atlético de Madrid e já vem sendo monitorado pela diretoria do Atlético de Madrid já há um bom tempo. Tanto é que ele contratou o melhor empresário europeu que leva jogadores e técnicos lá para fora. Então ele já contratou esse empresário já com o intuito de poder ir lá para a Europa. Então o objetivo dele, no fim das contas, sempre foi a Europa. Será que não é por causa disso que o Flamengo está rendendo tão pouco? Porque não tem lógica o momento do Flamengo. O Flamengo deveria estar jogando muito mais. Será que ele já não está com a cabeça já no Atlético de Madrid, pensando? Porque muito estranho essa notícia sair de lá, não foi de nenhum veículo aqui do Brasil e foi notificado isso. Então tá muito estranha essa conversa. Eu acredito que, se for verdade, possa sim fazer com que o treinador esteja com cabeça dividida entre Atlético de Madrid e Flamengo, coisa que poderia acontecer. Sorte que o BAP foi rígido e na hora de assinar o contrato fez uma multa bem alta, principalmente para meio de temporada no Brasil, já se resguardando dessa possível saída do Filipe Luís para o mercado europeu. Mas e aí, nação, o que vocês acham? Já com essas queda recente de rendimento do Flamengo, vocês acham que seria uma boa Filipe Luís pegar e ir para a Europa o quanto antes, ou até mesmo na metade da temporada, e o Flamengo em busca de um outro treinador que queira ficar no Flamengo? Deixa nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!